Muito bem, queridos. Mais uma vez quero expressar a minha gratidão por poder estar aqui com vocês na Sala 57. E é muito bom a gente poder, como família, estarmos aqui reunidos para compartilharmos a palavra do nosso Deus. Mais uma vez, obrigado, Pastor Wagner, pelo convite. Faz um tempo que a gente vem tentando ajustar a minha presença aqui. Nunca dava certo por questões de atividades aqui no meu distrito. Eu estou com um distrito grande, com 10 igrejas, mas aprove a Deus que fosse hoje, né? Então, louvado seja Deus por isso. Queridos, quero convidar vocês a tomarem a palavra de Deus aí, peguem a Bíblia, a Escritura Sagrada, e abram no livro do profeta Daniel. Profeta Daniel. Eu estive outro tempo aqui, falei sobre o capítulo 3, a experiência dos três jovens lá na fornalha. Hoje eu quero me deter ao capítulo 5 do livro de Daniel. Enquanto você procura aí, Daniel, capítulo 5, quero deixar um abraço às pessoas do distrito de Camaragibe, meus irmãos, minhas ovelhas que estão conectadas aqui com a gente, e dizer como é bom encontrar as pessoas que frequentam a sala 57 em diversas igrejas, não é? De vez em quando alguém chega perto de mim e diz assim, pastor, eu amo você. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque você. Aí a gente percebe logo que a pessoa é ouvinte, é assíduo, é adorador aqui na sala 57. E outros dão um passo a mais e diz assim: eu lembro da sua frase lá, viu? Há certas coisas na vida que elas têm que acontecer, porque se elas não acontecerem, outras não acontecerão. Eu tenho visto isso na prática, gente. Tem certas coisas que têm que acontecer mesmo. Senão você nem estaria aqui hoje, sabe? Deus é maravilhoso. Então, encontrou aí Daniel capítulo 5. Deixa abertinho aí, Daniel capítulo 5. Eu vou fazer mais uma oração e a gente vai discutir um pouquinho aqui a palavra de Deus, tá bom? Vamos orar. Deus amado, obrigado. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pela certeza de que Cristo Jesus é o nosso Salvador. Obrigado por Sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nesse momento ela está aberta e eu peço ao Espírito Santo que ilumine a nossa mente, nos dando capacidade de absorver da Escritura Sagrada as lições espirituais para a nossa vida. E que saiamos desse momento aqui alimentados, fortalecidos, certos da tua vontade para cada um de nós e dispostos pelo poder de Deus em nossa vida a viver de acordo com a sua vontade. Eu oro para que seja assim, mas oro em nome de Jesus. Amém. Então, Daniel capítulo 5. Vou pedir a você que dê uma olhadinha aqui no verso 10. Daniel capítulo 5, verso 10. Uma história bastante conhecida. Nós vamos revisitá-la e vou fazer algumas aplicações. Não vou me deter a aspectos teológicos profundos aqui, que não é o meu objetivo hoje. Não vou me ater também a detalhes da cronologia do que está acontecendo, questões aqui de rei, época. Não vou me deter a esse assunto. Quero apenas me deter à história e algumas lições espirituais, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 5, a partir do verso 10. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e lhe disse: Ó rei, vive eternamente. Não se turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, se achou nele, olha só isso aqui, gente, observem. Se achou nele luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos
dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel. Gente do céu, tudo isso você imaginou? Que pessoa tremenda, não era esse Daniel? A quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, olha a sugestão da rainha aqui. Chame-se, pois, a este Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu, ele está pegando a confirmação do que foi passado para ele. És tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido, olha o que ele disse para Daniel, tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses, essa é a linguagem deles, né? O Espírito dos deuses está em ti e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no reino. Então respondeu Daniel e disse, na presença do rei: Os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Fantástico, gente. Quando eu leio isso aqui, eu me lembro quando eu era garoto, criança, nasci num lar adventista e minha mãe, com muita sabedoria do céu, ela lia as histórias da Bíblia para todos nós, somos 7 lá em casa, e ela fazia toda um sistema de interpretação para a gente poder entender na linguagem infantil, sabe? Aquela coisa de mãe mesmo. E fazia desenho e pegava algum objeto para ilustrar, e era a mente viajava imaginando toda essa cena aqui, né? Ela fazia, ela vestia a gente como se fossem os personagens bíblicos, e cada um fazia uma parte, e ela explicando cada um. E eu me lembro muito bem quando ela dizia assim: certamente ela estava reproduzindo o pensamento de algum professor lá do ENA, que ela estudou lá, algum pastor, quem sabe o pastor Monteiro e outros que passaram lá. Ela aprendeu muita coisa lá no ENA. Quem sabe ela estava reproduzindo a frase de alguém que ela ouviu lá, ela dizia assim: Filhos, quando vocês estudarem o livro de Daniel, vocês precisam ter em mente que o livro de Daniel está basicamente dividido em dois momentos. Do capítulo 1 até o capítulo 6, Deus está respondendo como? Como? Do capítulo 7 até o capítulo 12, Deus está respondendo quando? Quando? E a gente dizia, como assim, mãe? Aí ela ia explicar. Do capítulo 1 até o capítulo 6, Deus está respondendo como ele espera, como ele deseja, como ele sonha que nós estejamos vivendo. Que tipo de vida ele espera da gente? Que tipo de pessoa ele espera que eu e vocês sejamos? E do capítulo 6 até o capítulo 7 até o capítulo 12 é quando? Quando? Aí vem as questões proféticas, quando acontecerão as profecias, e embora na primeira parte tenha a interpretação da estátua e que ela simboliza um tempo, mas o detalhe ali nessas histórias
é a postura das pessoas, dos seus servos, de Daniel, dos amigos, como eles se portaram diante de tudo que estava acontecendo. A gente ficava assim, meio sem entender, né, porque era muito profundo para a gente como criança, mas isso ficou na minha mente. Então, hoje, quando eu leio o livro de Daniel, do capítulo 1 até o capítulo 6, é impossível, impossível, gente, para mim, ler isso e não ter na minha mente. Olhe como Deus espera que você esteja vivendo. Olhe, veja como é que Deus quer que seja a sua vida, pastor Edmir. Olha, gente, quando eu leio o livro de Daniel, essa primeira parte, e eu leio como esses jovens, como esses homens se portaram diante da corte de Babilônia, é impossível eu não ter em mente como é que Deus espera que eu esteja vivendo hoje nesse mundo louco que nós estamos vivendo. Deu para entender? Pronto, com base nisso, vamos entrar agora na história. Vocês lembram, né? Não é nenhuma novidade, não vou trazer nada novo aqui. Se você esperar algo assim, você vai se frustrar comigo. Mas eu te peço, em nome de Jesus, só presta atenção, se concentra, entra comigo nessa história, que com certeza Deus vai falar com você nesse momento que você está entrando agora na sala, você que está se conectando em outro momento, preste atenção também, Deus tem algo especial para falar com você, tá bem? Vamos relembrar aqui. Vocês lembram que na época de Daniel, quando Nabucodonosor sonhou com aquela estátua, e a estátua era a cabeça de ouro, peito e braços de prata, e cada parte da estátua era um metal, até chegar nos dedos, misturado com ferro e barro, e Nabucodonosor ficou muito curioso em saber o significado, o que tinha a ver esse sonho dele, e ele mandou chamar Daniel, porque Daniel já tinha esse preparo espiritual para dar respostas que muita gente não conseguia dar. Vejam, gente, não é que Deus quer escolher pessoas para dar resposta a todas as curiosidades deste mundo, mas Deus escolhe pessoas especiais para dar respostas especiais a coisas que interessam para a vida humana. Daniel foi chamado porque ele era essa pessoa. E Daniel deu a interpretação, vocês lembram? Olha, e a cabeça de ouro é o teu reino, é o teu governo, é Babilônia. Mas Babilônia vai passar e vai vir outro reino. E vocês sabem que Nabucodonosor mandou fazer uma estátua, segundo a que ele sonhou, só com um detalhe, que fez toda a diferença. Em vez de fazer só a cabeça de ouro, ele mandou fazer toda de ouro. Por quê? Porque Nabucodonosor tinha um vermezinho no coração dele chamado orgulho. Oh, coisa terrível é o orgulho. Eu vou abrir aqui um parêntese e volto já para a história. Ao longo do meu ministério, eu tenho me deparado com pessoas que têm sido consumidas pelo orgulho, em todos os sentidos que você imaginar. Eu tenho encontrado gente que quer ser dono da verdade. Só ele tem a verdade, só ela tem a verdade. Eu tenho encontrado pessoas que querem ser dono da vida dos outros. Eu tenho encontrado gente que quer ser dono de igreja. E são pessoas muito difíceis. E muitas vezes chegam a entender cognitivamente que estão erradas, mas dizem assim: é, eu errei, mas eu não volto atrás. O orgulho, gente, é algo terrível. Tem gente que se monta no orgulho porque, naquele momento em que aconteceu alguma coisa, está certo. Mas aí a gente chega e diz: olha, vamos resolver isso no diálogo. Não. Se a pessoa quiser, venha falar comigo, porque eu estou certo. Mas, segundo Jesus, nós não devemos esperar que as pessoas que estão certas numa discussão, por exemplo, venham a nós. A Bíblia diz que eu devo ir a essa pessoa e oferecer perdão. Oh, gente, o orgulho humano é terrível. Então, Nabucodonosor, ele era muito orgulhoso e ele mandou fazer a estátua toda de ouro. A mensagem que ele estava dando é o seguinte: olha, Daniel, muito obrigado pela interpretação do sonho, mas o meu reino não vai passar, não.
O meu reino na Babilônia, olha, ninguém vai destruir Babilônia. O orgulho fez com que ele desse esse recado para todo mundo que está ali. O meu reino será um reino eterno. E vocês sabem que não era nada disso. Então o tempo passou e a Bíblia vai dizer aí no capítulo 5, no verso primeiro. Dá uma olhadinha aí no capítulo 5 de Daniel, verso primeiro. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1.000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1.000. Verso 2 agora do capítulo 5. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e seus grandes e suas mulheres e concubinas. Só um detalhe aqui para a gente sintonizar na história. Vocês lembram que o povo de Jerusalém, o povo de Deus, eles tinham um hábito, gente. Eles eram assim meio espiritualmente bipolares. É, vou explicar aqui. Ora, eles estavam bem com Deus, consagrados. Ora, eles estavam lá no mundo do pecado, na idolatria, afastados de Deus. Aí acontecia algumas coisas lá, há certas coisas na vida que elas têm que acontecer. Aconteciam algumas coisas lá, aí eles acordavam e voltavam a se conectar com Deus, a se consagrar a Deus, a buscar a Deus. Então eles ficavam nessa bipolaridade. Ora estavam bem, ora estavam mal, ora estavam consagrados, buscando somente a Deus, adorando a Deus em espírito e em verdade, ora estavam na idolatria, no pecado, enfim. E nesse vai e vem, um momento Deus permitiu que Jerusalém fosse invadida e tomada por Babilônia. Só que antes de os babilônicos invadirem Jerusalém e destruírem o templo e tudo que havia, Deus foi até a mente de homens consagrados e falou na mente desses homens consagrados de que eles deveriam ir ao templo e pegar a arca da aliança, que estava no lugar santíssimo, lembra? Do santuário que estava lá no templo. E eles pegaram a arca da aliança e esconderam em uma caverna. Eu tenho aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui, alguma declaração sobre esse momento. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Está bem aqui, só um minutinho. Vamos lá. Ah, só um instante que eu estou encontrando aqui para ler para vocês. Olha só o que diz aqui, ó. Ah, bem aqui. Aqui. O que aconteceu com ela? Com a Arca da Aliança, com o que tinha dentro dela. Deixa eu ver aqui. Só mais um minutinho, um pouquinho de paciência. Estou achando aqui para vocês. Hum, Só mais um instante. Eu deixei bem aqui, gente, guardadinho para vocês. Ó, prestem atenção. Antes do templo ser destruído, Deus fez saber alguns dos seus fiéis, servos, o destino do templo, que era o orgulho de Israel, e por eles referido por idolatria. Muitas vezes o povo idolatrava o próprio templo, ao mesmo tempo que estavam pecando contra Deus. Também lhe revelou o cativeiro de Israel. Estes homens justos, exatamente antes da destruição do templo, removeram a sagrada arca que continha as tábuas de pedra e, com lamento e tristeza, esconderam-na numa caverna onde devia ficar oculta ao povo de Israel por causa de seus pecados.
não mais sendo-lhes restituída. Esta sagrada arca ainda está oculta, jamais foi perturbada desde que foi escondida. Esse texto que eu li aqui está no Spiritual Gifts, que é um material de Ellen White, e está traduzido para o português no livro História da Redenção, página 195. Então, antes de Nabucodonosor, do governo de Babilônia, invadir Jerusalém e destruir Jerusalém, nesse momento em que eles estavam afastados de Deus, espiritualmente no fundo do poço, Deus foi na mente de homens consagrados e disse para eles: olha, Jerusalém vai ser invadida, vai ser destruída, mas antes, pega aí a arca e esconde essa arca. Ellen White diz aqui que ela foi escondida numa caverna, oculta aos olhos humanos. Eu estou imaginando a sensação, a comoção desses homens. Eles fizeram isso com lágrimas nos olhos, com pesar no coração. Pegaram a arca e esconderam. Aí, nesse momento aqui, Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, há uma questão histórica de que, na verdade, ele teria casado com a filha de Nabucodonosor, mas chama de pai, questão histórica, e eu não vou entrar nesses detalhes, mas ele estava dando uma festa. A situação é o seguinte, eu preciso que você entre comigo no clima aqui para a gente poder entender. Tudo bem? Tá tudo ok aí? No momento em que Belsazar está dando uma festa em Babilônia, ele convidou 1.000 dos seus convidados, né, pessoas importantes, eles estavam lá, aí ele lembrou que o pai Nabucodonosor tinha invadido Jerusalém e trago lá do templo alguns utensílios de prata, de ouro, objetos que eram sagrados para os judeus, e ele resolveu, com deboche, com escárnio, beber vinho nesses utensílios. Era uma forma de dizer assim: olha, o Deus dos judeus, o Deus dos hebreus, o Deus do povo de Israel, aí não é nada. E com escárnio eles bebiam vinho nos utensílios sagrados. Detalhe: segundo a estátua lá, a descrição da estátua, o governo de Babilônia, o rei de Babilônia ia passar e um outro reino assumiria o lugar. Há indícios históricos de que nesse momento em que Belsazar está dando a festa aqui, Dario, ele já estava cercando Jerusalém para destruí-la, conforme foi a orientação de Deus. Olha, tira a arca antes que seja destruído Jerusalém. E tinham guardado. E agora, festejando outras batalhas, outras conquistas, o rei Belsazar está ali comemorando, mas o reino dele também passaria. Mas ele não estava nem aí para essa informação que foi dada a Nabucodonosor. E orgulhosamente, dando esse banquete, essa festa, acontece que nesse momento Dario cercou Jerusalém. Eu estou imaginando aqui, viu, gente? Não está escrito em linguagem nenhuma. É na versão ETM, é de Mita Tavares Maciel, para depois ninguém me pedir referência. Eu estou imaginando que alguém deve ter avisado que alguma coisa estava acontecendo ao redor ali de Babilônia. E orgulhosamente, Belsazar deve ter dito assim: ninguém nos destrói, nós somos indestrutíveis. Orgulho. Inclusive, dados históricos dizem que não faltava água em Babilônia porque um braço do rio havia se desviado para debaixo de Babilônia e tinha água à vontade. E um dos problemas quando uma cidade era cercada era a falta de água. Outra informação diz que Babilônia havia armazenado alimentos para 20 anos. Então, orgulhosamente, eu estou imaginando que Belsazar pode ter pensado assim: se alguém nos cercar aqui, vai ter que ficar pelo menos 20 anos aí nos cercando, porque nós temos comida para 20 anos. Então, queridos, eu quero dizer para vocês que eles estavam orgulhosamente despreocupados, sabe, achando que nada ia acontecer com ele. Vou abrir mais um parênteses aqui. O objetivo de contar a história é tirar lições. Eu tenho encontrado pessoas que estão bem financeiramente, estão bem materialmente, estão bem empregados, têm uma casa boa, um conforto, e acham que a vida vai ser assim. Esquecem que um dia o cerco vai fechar. Esquecem que um dia as coisas vão apertar. E eu queria dizer para você, por mais confortável que esteja sendo a vida de algumas pessoas, elas nunca deveriam esquecer as profecias, o que a Bíblia indica de como esse mundo vai ficar, da prestação de conta que nós vamos fazer, de que um dia este mundo virará um caos.
E quem está no conforto hoje dos seus bens materiais sabem que a sua riqueza, a sua fortuna, o seu conforto não terá nenhum valor no dia em que esta terra for julgada. Vamos em frente. Ele estava lá dando a festa e aconteceu, quem lembra aqui, está aqui, ó, no verso 5. No mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro da caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então, olha a reação do rei quando ele viu aquela mão e o dedo lá escrevendo, um dedo escrevendo na parede. Olha a reação dele aqui, ó. Diz a Bíblia, verso 6. Então se mudou o semblante do rei. Estou imaginando que ele fez assim, engoliu seco. Mudou o semblante do rei, os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em alta voz, e a Bíblia vai dizer aqui que ele ficou tão curioso que ele deu uma ordem para chamar os magos, os feiticeiros, os encantadores, as pessoas que poderiam decifrar a escritura lá na parede. E a Bíblia diz aí que ninguém foi capaz de fazer isso. Ninguém, ninguém. E foi aí que a rainha mãe entra na história. Lembra que a gente começou lendo lá? Olha, eu lembrei de um detalhe. Preste atenção aqui, gente. Ela lembrou de um detalhe. Eu lembrei que na época de Nabucodonosor, teu pai, havia um homem chamado Daniel. Esse homem era diferente. Esse homem tinha o espírito dos deuses. Esse homem era cheio de sabedoria, inteligência. Ele consegue decifrar enigma quando ninguém sabe de uma coisa, quando ninguém sabe dar uma interpretação de uma coisa, quando ninguém consegue explicar, ele consegue. Ele tem algo diferente dentro dele, na linguagem deles, ele tem o espírito dos deuses. E nós sabemos, queridos, que a diferença de Daniel é porque ele estava guiado, orientado pelo Espírito Santo. Esse espírito dos deuses que eles usam essa linguagem, nós sabemos que era o Espírito Santo guiando a mente de Daniel, não é verdade? Agora eu quero que você pense comigo, com todo carinho. A rainha aconselhou o rei a mandar chamar Daniel. Eu vou abrir aqui os meus parênteses. Olha, se hoje, aí onde você mora, aí onde você trabalha, na igreja onde você frequenta, acontecesse algo inusitado, sobrenatural, e precisassem de alguém diferenciado, alguém espiritual, consagrado, que fosse lá resolver, ajudar, quem sabe uma possessão demoníaca, quem sabe até mesmo uma frase que aparecesse escrita de forma sobrenatural numa parede, poderiam mandar chamar você? Você seria a pessoa mencionada por alguém, tipo assim, eu me lembrei do fulano de tal, que é da igreja adventista, que é da igreja tal, que é um pastor adventista, que é um líder. Contariam com você? Chamariam você? Sabe, às vezes eu me preocupo que a gente não está entendendo a mensagem de Daniel, capítulo 1 até o capítulo 6. Essas histórias estão aqui e é Deus dizendo para a gente: observem como eu gostaria que vocês estivessem vivendo. Que tipo de pessoas vocês fossem consagradas. Que a fama de vocês não fosse uma fama secularizada. 1.000 seguidores, 1 milhão de seguidores. Não. A fama que eu gostaria de vocês, que caísse na boca das pessoas, é que vocês são homens e mulheres consagrados a Deus. Pessoas espirituais, com a mente espiritual. Se precisarem de algum socorro espiritual, tem uma pessoa aqui que eles vão lembrar do nome. Você está entendendo aí, meu querido? Às vezes estamos preocupados com fama, seguidores, sucesso, quantidade de gente que está nos seguindo. A preocupação de Deus não é essa com você. A preocupação de Deus com você é se você será lembrado, repito, se você será lembrado como um homem de Deus, como mulher de Deus,
Se alguém precisar de um socorro espiritual, é de você que vão lembrar. Vão dizer que você tem o Espírito Santo dentro de você, guiando a sua vida, orientando você, dando capacidade a você, e que você é a pessoa certa para ajudar nesse momento que estão precisando. Pensa nisso com carinho. Eu não consigo ler essa história bíblica sem trazer essas aplicações que a minha mãe me ensinou lá no passado. E vocês sabem que Daniel foi introduzido na corte conforme o conselho da rainha mãe. Ele veio, se apresentou. O rei questionou: é você, Daniel? É você mesmo, essa pessoa que estão relatando? Você tem essas qualidades mesmo, filho? Daniel disse: olha, estou aqui para ajudar. Com relação aos seus presentes, guarde, eu não quero os seus presentes. Estou aqui para ser um representante do Deus vivo. O que é que está acontecendo? Aí o rei conta. E ele deu a interpretação. Você lembra disso, né? A gente está só relembrando. Vá ao capítulo 5, o verso 25. Aí diz o que é que estava escrito lá na parede e o significado que Daniel deu. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel, parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Três coisas aqui. A primeira, mene, mene. A segunda, tekel. A terceira, parsim. A primeira, mene, mene, e a última, parsim, tinham a ver diretamente com o governo, com o reino, esse orgulho deles de serem um rei que nunca acabaria, um reinado que nunca passaria. Mas a segunda, a que ficou no meio, Tekel, é que me interessa nesse momento, tudo bem? Tekel significa pesado foste na balança e achado em falta. Queridos da sala 57, com todo carinho, com todo amor, eu quero agora me deter a esse detalhe aqui. Pesado foste na balança e achado em falta. Se o livro de Daniel, do capítulo 1 ao capítulo 6, é Deus respondendo como ele gostaria que fosse a minha vida de cristão, a minha vida aqui na terra de representante do seu reino. Se do capítulo 1 ao 6 eu encontro o sonho de Deus para mim, o que é que ele espera de mim como cristão, o testemunho que ele aguarda que eu esteja dando, eu também encontro aqui e ali dentro do capítulo 1 até o capítulo 6 o que entristece o coração de Deus. Coisas que eu poderia estar fazendo ou deixando de fazer, responsabilidades que eu deixo de cumprir, coisas que eu não deveria, direções que eu não deveria estar indo e eu estou indo, que entristece o coração do meu Deus. Neste caso aqui, Deus menciona uma balança a qual o rei de Babilônia está sendo julgado. Mas uma verdade é bem clara aqui. Essa balança não é só para ele, não. Todos nós vamos subir um dia numa balança. Eu estou usando agora uma figura de linguagem. Todos nós vamos um dia encarar o juízo de Deus. Vamos ser colocados numa balança. E aqui Deus está respondendo como ele não gostaria que nós estivéssemos. Ou seja, em falta. Deus não gostaria de te encontrar em falta, de me encontrar em falta. Ele gostaria que nós fôssemos como Daniel. Então, hoje eu queria pedir a você que reflita no que Deus espera de você, na qualidade de filho, de filha, de servo, de serva que ele gostaria que você fosse. Um homem íntegro, sábio, inteligente. Eu estou falando aqui da inteligência espiritual, consagrado a Deus. E, ao mesmo tempo, o convite que Deus está te fazendo, assim, filho, filha, se cuide. Não gostaria que você subisse numa balança e fosse achado em falta. Por isso, eu preciso falar agora, bem particularmente com cada um de vocês aqui. Se você fosse subir hoje numa balança, a balança do céu, que mede nossos pensamentos, nossas intenções, que analisa o nosso interior, os motivos,
Às vezes a gente faz as coisas certas pelo motivo errado. E a balança do céu, na balança do céu não escapa nada, gente. Nada. É uma balança muito justa. Eu queria fazer um pedido especial a você. Deus deseja que quando eu e você subamos nesta balança, nós não sejamos achados em falta como foi achado em falta Belsazar. A Bíblia diz em seguida que ele faleceu, que ele morreu. Ele perdeu o seu reino. Os medos e persas invadiram Babilônia e tomaram conta. Sabe, Deus está te convidando hoje a colocar a tua vida em dias. Nós estamos numa luta espiritual tremenda entre o bem e o mal. O bem, governado pelo céu, pelo Pai, pelo Filho e Espírito Santo, assessorado pelos anjos que não caíram, tentando nos ajudar. O mal, liderado por Lúcifer e os anjos caídos, tentando nos destruir. Se nós, se nós entregarmos a nossa vida aos caprichos deste mundo, estamos subindo na balança e achados em falta. Vamos cair nos encantamentos, nas atrações, vamos ser enfeitiçados pelas propostas deste mundo, vamos nos afastar do nosso Deus e um dia a nossa vida vai ser invadida e destruída. Vamos ser pesados na balança e achados em falta. Por isso, hoje, eu estou te convidando a colocar a tua vida espiritual em dias. Se tem algum ajuste que você precisa fazer ainda, se tem algum detalhe que você precisa corrigir na sua vida, você não tem força, já tentou, já prometeu várias vezes, mas nunca conseguiu realizar isso, eu te peço em nome de Jesus, busque a Deus. Peça poder ao Espírito Santo, capacidade para te dar força de coragem, vontade para abandonar esse teu pecado, para quando você subir na balança do céu, você subir em paz, lavado pelo sangue do Cordeiro. Sabe, a única forma de você subir nessa balança e não ser achado em falta é se você for lavado pelo sangue do Cordeiro. Não é por atitudes positivas suas, não é porque eu faço isso, porque eu ajudo o pobre, porque eu dou cesta básica, porque eu vou todo sábado para a igreja, porque. Não, isso são reflexos do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Isso é muito bom, faz muito bem. Mas não é isso que me fará subir na balança e não ser achado em falta. O que me fará subir na balança e não ser achado em falta é a minha relação com o meu Deus. É eu ter aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador. É eu permitir que o Espírito Santo seja o meu amigo, meu companheiro aqui nessa terra, me ajudando a fazer a vontade de Deus. É me lavando, é o Cordeiro de Deus me lavando no meu pecado. Eu quero te convidar hoje, não amanhã, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Seja esse homem, essa mulher, íntegra, reta, justa, inteligente, que as pessoas podem te chamar no momento de socorro, as pessoas querem conhecer a palavra de Deus e lembram de você. Olha, fulano de tal, e conhece a palavra de Deus, tem intimidade com esse livro aqui. Chama ele, que ele te dá um estudo, ele vai te fazer conhecer a vontade de Deus. É esse homem e mulher que Deus espera que você seja. Coloque a sua vida em dias. Suba na balança do céu com tranquilidade, certo de que você está nas mãos do Todo-Poderoso, lavado pelo Cordeiro de Deus. Entregue hoje a sua vida a Jesus. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Entregue o comando da sua vida ao Espírito Santo. Deixe que Deus, o Pai, seja o seu Deus, o seu Criador, o seu Redentor. Amém? Eu quero, hoje, pedir a Deus força sobrenatural, poder do Espírito Santo. Eu quero que a presença de Jesus seja manifesta em minha vida. E se alguém precisar de mim, se alguém precisar de um conselho, de uma ajuda, de um estudo bíblico, eu quero me colocar à disposição. Se eu for chamado, como Daniel foi chamado, eu quero dizer, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Quero subir com tranquilidade, com a consciência limpa, certo de que fui lavado pelo Cordeiro de Deus na balança de Deus. Você também? Você aceita também essa proposta? Tem esse desejo em seu coração? Amém. Louvado, exaltado e glorificado seja o nosso Pai Celestial. Amém. Pastor, o senhor falando aí, né? E os irmãos aqui já atendendo o teu apelo, isso nos leva
a refletir, né? Muitas vezes nós não nos damos conta dessa representação, né? Quando é, somos chamados a representar o Cristo, né? Que coisa impactante, né? Daniel, a impressão que dava, né? Talvez assim, quem sabe ele nunca tenha ouvido nada a respeito de que a mãe do rei, né, olha para você de uma maneira diferenciada, né? Mas no momento que ela entrou em apuros, né, ali o filho entrou em apuros, né, ela se lembrou de Daniel. Às vezes nós ficamos ali imaginando, poxa vida, minha família não olha para mim como um cristão, né? Meus colegas de trabalho, meus colegas da escola, da faculdade, né? Mas a questão que o senhor colocou é muito importante. E quando eles precisarem, a gente está pronto, né? Quando eles nos Pastor chamarem Lideraldo, ali, né? é uma responsabilidade muito grande, querido. Olha, eu vou me ater aqui à realidade da sala 57. Às vezes eu encontro irmãos aí, eles dizem assim: Ah, pastor Edmir, eu vejo o senhor pregando na sala 57. Chega a me dar uma coisa assim, sabe? Olha a responsabilidade, pastor. Eu estou me referindo à sala 57, que é uma gota d'água no oceano das influências, dos meios, das coisas que Deus usa para proclamar o evangelho. Aqui é uma gota. Tem muitas outras maneiras que Deus usa para pregar o evangelho. Mas o fato de eu estar aqui na sala 57 me traz uma responsabilidade. Quando alguém se refere assim, pastor Edmir, que prega na sala 57, chega, me dá uma coisa assim. Eu fico pensando, que responsabilidade. Estou imaginando Daniel naquela corte. Gente, e quando a rainha manda chamá-lo, diz ao rei, manda chamá-lo. Ele deve ter ido pensando assim, nossa, meu Deus, me ajude, Senhor. Né? Que responsabilidade é minha de representar diante dos governos deste mundo. Aí eu pergunto, será que nós estamos prontos, gente, para isso? Será que se a gente for chamado para dar razão da nossa fé, para explicar o que significa ser um adventista do sétimo dia, que história é essa de sábado, de lei de Deus, né? A gente está pronto. Nós temos testemunho para dizer assim, esse aí merece ser ouvido. Claro que o mérito não está na gente. Eu estou falando da perspectiva do que as pessoas olham o nosso testemunho. Estou falando de testemunho. Estou falando aqui de perfeição disso, não. Estou falando de testemunho. Pastor Ideraldo, eu, não, eu espero que essa reflexão de hoje leve você a ir ao livro de Daniel com essa mentalidade. Lê do capítulo 1 ao 6, leia detalhadamente, leia com concentração, ore a Deus e observe nas entrelinhas como é que Deus espera que você esteja vivendo nesses últimos dias. Esse é um livro profético. A parte primeira é histórica, mas essa história, ela nos prepara para os momentos proféticos. É Deus dizendo, olha, é assim. Veja como é que eu quero que você esteja. Que responsabilidade, pastor. É muito sério isso, muito sério. Eu quero agradecer a Deus, viu, pastor, como nós oramos no início ali, né? Que o Espírito usasse e nos incomodasse. E eu fiquei preocupado com isso, né? Porque e nós dois aqui, os demais colegas pastores que aqui estão, né? Como é pesado esse nome também, né? Você é pastor, né? Toda a Então, igreja adventista do sétimo dia. Olha que responsabilidade. e eu falo com os irmãos, pastor, às vezes, por exemplo, estou citando aqui a sala, né? Nesse grupo aqui. E uma coisa que eu vejo sempre, assim, às vezes os irmãos vão para o culto de quarta-feira, né? Estou usando um dos cultos nossos aqui. E muitas vezes o vizinho já, você está indo para a igreja, ore por mim, né? Ore por tal pedido, ore por. E eu fico imaginando, igual eu estou falando aí, né? E se será que ele pode ficar tranquilo, né? Realmente que a igreja lá vai orar, né? E a nossa oração será atendida. Então, assim, o mundo está esperando isso de nós, né? O mundo está esperando isso de nós, né? De ser é, trazendo aqui para esse ensejo da sala, né? De ser a parte visível de Deus. É isso. As pessoas estão Exatamente, pastor. esperando isso de nós, né? Ser a parte visível de Deus, né? E como nós falamos aqui, né? Crer mais em Deus porque nós existimos, né? Então, assim, apesar de ser algo que nós falamos, eu
precisa ser falado, mas isso é algo que precisa ser internalizado, né? A gente precisa trazer isso, falar, não, eu sou um representante de Deus, né? Obrigado, viu, pastor? Como Amém. eu creio que falo aqui por todos que acompanharam e por aqueles que ainda assistirão essa mensagem, e até faço um apelo para você, porque às vezes a gente está ouvindo uma mensagem como essa, Deus fala ao nosso coração, o Espírito fala, e às vezes eu gosto que às vezes algumas mensagens aqui na sala, pastor, alguns irmãos colocam às vezes no grupo da igreja, olha, vocês precisam acompanhar essa mensagem, né? Às vezes olha, assiste pelo menos esse sermão. Quem sabe, eu sei que primeiro não adianta, não adianta, queridos. Isso nós que falamos aqui, os pregadores, né? Não adianta primeiro você trazer algo que você não fez efeito na tua vida. O pastor Edmir comentou aqui, isso aqui é uma experiência da vida dele de criança, né? Que a mamãe dele lá foi passando, que foi trazendo. Isso é algo que está nele, né? E que ele está trazendo para nós, e com certeza, ao trazer aqui, ele está fazendo uma autorreflexão, né? Mas quem sabe você também foi impelido aqui, e foi alguém, né? Então, aproveite também, convide mais alguém para assistir essa mensagem, para que nós realmente entendamos, né, o tamanho da nossa responsabilidade. E aproveitando aqui a presença do pastor Edmir, eu vou pedir ele para orar por nós, né, irmão Messias? Para que a gente consiga realmente, pela misericórdia de Deus e somente com a ação do Espírito Santo em nós, sermos esses representantes aí, quando sermos chamados, nós consigamos mostrar verdadeiramente quem nós somos, né? Quem Deus espera que nós somos, né? Quem Deus, não vou falar nem espera, né, pastor? Quem Deus quer, é diferente de esperar, né? Quem Deus quer que nós realmente sejamos. Pastor, então eu vou pedir para que o Senhor ore por nós, para que a gente, pela graça do Senhor e pela ação do Espírito em nossa vida, que nós consigamos alcançar, né? Isso que o Senhor trouxe para nós, essa reflexão. É lógico que cada um dentro da necessidade ele absorveu, né? Mas que o Senhor agora nos coloque na presença do Deus Todo-Poderoso para que isso aconteça em nossa vida. Amém. Vamos orar. Deus amado, Deus bendito, Deus glorioso, louvado, exaltado seja o teu nome, Senhor, hoje e para sempre. Pai, muito obrigado por sua palavra. Cada vez que a abrimos, lemos as suas histórias sagradas, vem à nossa mente a certeza de que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Quando nós revisitamos essas histórias, nós nos sentimos tão pequenos. É uma responsabilidade tão grande quando a gente compreende, e eu compreendi isso desde a minha infância. A gente compreende que este livro profético, o livro de Daniel, nessa sua primeira parte histórica, do capítulo 1 até o capítulo 6, é Deus nos convidando a um estilo de vida que impacte o mundo, cause um impacto profundo na mente e no coração das pessoas que nos observam, que nos olham. Se elas precisarem de um homem, de uma mulher espiritual, segundo a temática que está aí no livro de Daniel, Deus está dizendo para todos nós que estamos aqui conectados: eu espero chamar você para me representar diante destas pessoas que estão com interrogações, com dúvidas, com medo, querem a explicação de algumas coisas. É com você que eu quero contar. E eu me sinto tão pequeno, Senhor, diante dessa responsabilidade, desse compromisso, e ao mesmo tempo declaro que é um privilégio. É um privilégio quando nós recebemos da parte de Deus o convite, o desafio de o representarmos aqui na terra. Nós não somos dignos, nem merecemos isso, mas a tua graça e a tua misericórdia nos escolheu. Então, humildemente, eu venho agora na sala 57, junto com todos os que estão conectados, pedir ao Senhor a sua graça e a sua misericórdia sobre nós. Ó Divino Espírito Santo, desce sobre nós. Faz a mesma coisa que fizeste com os discípulos quando estavam reunidos lá no templo. Batiza-nos
capacita-nos com dons espirituais. Dá-nos a capacidade de ir até as pessoas e apresentar esse Cristo maravilhoso, Salvador, com poder, com autoridade. E quando nós estivermos falando com a Sua palavra em nossa mão, eles não vejam nós, mas vejam Cristo em nós. Continue usando a sala 57. A todos que colocam a sua mão aqui, moderadores, intercessores, apresentadores, pastores, pregadores, aqueles que de alguma forma cooperam para que as verdades aqui proclamadas sejam espalhadas pelo mundo. Abençoe todos eles. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Nós oramos pedindo ao Senhor as suas bênçãos e fazemos isto em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pastor Edmir, eu preciso dizer-lhe, viu? Eu amo você. Preciso de você para ser feliz. Você Você é é a a parte parte visível visível de de Deus Deus e eu creio e eu mais em creio Deus mais do em que Deus você. porque você existe. Amém. Obrigado, viu, meu querido? Obrigado por se dispor, né, a estar aqui conosco e, como o senhor mesmo colocou no início ali, apesar das atividades, mas olha, fomos muito abençoados aqui, né, pela mensagem que o senhor trouxe aqui para nós essa manhã. Que o bondoso Pai continue usando o senhor falando aí das 10 igrejas, essa é a minha realidade aqui também, viu? Que Deus o abençoe aí, cuidando do povo amado do Senhor aí, tá bom? Um grande abraço, querido. Amém. Um grande abraço. Fique com Deus. Queridos, é importante, né? Gente, como é importante esse momentos como esse, né? Você já começar logo o dia, né? A Elisama aqui, a gente já começar o dia na presença de Deus, né? Já sendo, de certa forma, assim, chacoalhados, né? Para nós entendermos a responsabilidade que temos, né? Como cristãos. Eu me preocupo muito com isso, né? Às vezes, algumas pessoas, né, entram em contato, pastor, faz uma declaração sobre o sábado, por exemplo, para que eu não frequente as aulas, para que eu não vá à faculdade, né? Mas eu sempre me preocupo assim, olha, será que nós realmente estamos conseguindo, né? Porque às vezes eu chego lá e dou essa declaração, né? Mas e a minha vida, né? Sabe que a minha vida é mais importante do que uma declaração, um papel. As pessoas precisam ver, muitos levam um papel, né? E olha, eu não venho aos sábados, né? Estou usando aqui no contexto adventista, né? Para você que está aqui conosco, participando deste movimento. Mas a grande questão, queridos, e como que eu me importo, né? Em todos os momentos. Como eu me importo, né? Ali nos dias que eu vou, né? Eu faço a diferença. As pessoas veem isso, né? Que Deus realmente use cada um de nós aí na nossa esfera, no nosso campo de influência, né? Meus colegas pastores que aqui estão, né? Que responsabilidade tremenda, né? Nós temos já como cristãos e ainda carregando esse nome, né, de pastores, né? Tá aqui o pastor Wagner, pastor Fernando que nos abençoou com a lição, pastor Edmir que nos abençoou com a mensagem, né? Pastor Esmeraldo, pastor Flávio Borges, pastor Gilberto Ludogério, né? Pastor Gilson Almeida, nosso missionário aqui, pastor Gilson Costa, pastor Jael Enéas, perdão, né? Pastor Jário Souza, pastor José Alves, pastor José Carlos, pastor Luiz do Espírito Santo, pastor Carlos Nascimento, pastor Eliase, pastor Ezequiel Miranda, né? Cada um desses, aqueles que acompanham também pelo YouTube, nós temos alguns colegas pastores, né? Esses dias eu conversava com um colega, né? E ele disse: Não, eu sempre acompanho a Sala 57 pelo YouTube, né? E eu falei para ele: Não, vamos para lá, vamos para o Zoom, né? Aí ele disse: Não, eu tenho dificuldade esse negócio de falar diante da tela, assim, né? Então, Deus sabe, né, qual é a realidade de cada um, Deus entende também. Então, você, pastor, que está nos acompanhando aí pelo YouTube, um grande abraço, né? E, amados, e eu quero fazer esse convite a você, né? Que esta fala nossa aqui, né? Quando nós dizemos, né? E hoje enfatizando aqui a mensagem do pastor Edmir, né? De ser a parte visível de Deus, que busquemos isso, né? Com profundidade, né? Que não seja apenas algo que saia dos nossos lábios, né? Mas que venha do coração.